Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, tem um grupo de cristãos que interpreta assim. Eles são chamados de preteristas. Deixa eu explicar rapidinho para vocês quais são as divisões que tem no mundo da escatologia, né? Em relação à forma de se interpretar o texto profético, existem quatro linhas. Tem o idealista, o historicista, o preterista, que é desse que a gente vai falar, e tem o futurista. O idealista é aquele que pega um texto profético, seja do Novo ou do Antigo Testamento, e ele diz assim: olha, todo texto profético é apenas um compilado de ideias sobre coisas boas e ruins que o homem tem que aplicar na sua vida. Nenhuma profecia se cumpre de fato e de verdade em qualquer cidade, em qualquer tempo. São apenas ideias do bem e do mal, questões morais para ensinar uma lição para o homem aprender e praticá-la no seu tempo. São os idealistas, que eles acham que tudo não passa de uma ideia, ou seja, não tem nada para se cumprir, tá? Esses são os idealistas. Os historicistas, como o próprio nome já diz, são aqueles que acreditam que os textos proféticos se cumprem na história, mais especificamente do ano 70 para cá. Eles também são parecidos com os preteristas, dos quais eu vou falar daqui a pouco. Eles acham que nós, por exemplo, já estamos na tribulação há aproximadamente 1500 anos, e as profecias do livro de Apocalipse se cumpriram ao longo da história da igreja. Os preteristas, como o nome diz, né, a palavra pretérito significa passado. A gente tem inclusive conjugações verbais do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais do que perfeito. A palavra pretérito é passado. A visão preterista, o preterismo, acredita que as profecias já se cumpriram. Dentro do preterismo tem dois segmentos mais conhecidos: é o preterismo parcial e o preterismo completo. O preterismo parcial diz assim: olha, quase 80% das profecias se cumpriram no ano 70, mas ainda falta aí uns 20%. Ou seja, eles acreditam que se cumpriu em parte. Os preteristas completos são aqueles que acham que tudo já se cumpriu e não tem mais nada para acontecer. Eles interpretam a Bíblia de uma forma diferente. Para eles, o reino de Deus já está aqui, Jesus já voltou e por aí vai, tá? E tem o futurismo. O futurismo é a visão que eu defendo, que acredita que a grande maioria dos textos proféticos, de forma mais especial o texto de Apocalipse, ainda vai se cumprir no momento futuro. Esse tempo que nós estamos vivendo não é o momento futuro do qual João teria falado. João, o escritor do livro de Apocalipse, escreveu no ano 96, e embora o ano de 2022 seja o futuro para o ano 96, João falava de um futuro ainda mais distante. Ele falava de um futuro profético, ou seja, nós estamos vivendo na era da igreja, que começa no arrebatamento, que começa no Pentecostes e termina no arrebatamento, e depois do tempo da igreja chegaria este futuro do qual João falou, que é o período tribulacional. Então a grande maioria das profecias se cumprirão lá. Os preteristas, que acreditam que tudo já se cumpriu no ano 70, interpretam assim, que Jesus estava falando do ano 70, quando houvesse essa invasão e a cidade fosse destruída. E de fato é possível que algumas coisas do que Jesus disse ali em Mateus 24 tenham se cumprido ali. E isso seria o que nós costumamos chamar de dupla referência profética. Ou seja, todos os textos proféticos, eles fazem referência a uma coisa da época do profeta, mas se repetem ciclicamente no futuro. Todos os textos proféticos que nós lemos em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em qualquer lugar da Bíblia, estão falando de acontecimentos da época do profeta, mas que servem de protótipos para acontecimentos futuros. Ou seja, algo semelhante se repetirá mais na frente. Os homens que foram usados como referência ou tipos do anticristo nas épocas do Antigo Testamento foram homens que existiram, reis que existiram, mas que são usados pela profecia para se referir ao mesmo anticristo que vai vir no último tempo. Então é uma dupla referência profética. É possível que o texto de Mateus 24 tanto tenha se referido a essa destruição do ano 70, como também seja uma dupla referência profética de uma futura destruição do templo e da cidade de Jerusalém, que vai acontecer no período tribulacional, porque ainda resta um templo a ser construído, que há de ser profanado pelo anticristo e vai ser destruído mais uma vez, né? Então, na verdade, provavelmente seja o que os estudiosos chamam de dupla referência profética.
A gente diz isso porque existem outros elementos que claramente não se cumpriram. Por exemplo, eu acabei de mencionar, mas aqui mesmo em Mateus 24, Jesus também usa essa expressão. Ele diz que vai ser um momento de angústia como nunca houve nem jamais haverá. Ora, se vai ser um tempo de angústia, no qual tudo isso vai acontecer, inclusive a destruição de Jerusalém do templo, se vai ser um momento de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, já é uma coisa que não tem sentido. Por quê? Porque imagina, o ano 70 teve a destruição do templo, da cidade de Jerusalém, mas depois do ano 70, coisas semelhantes aconteceram com o povo judeu, com a cidade de Jerusalém. Ou seja, nesse sentido, algo se repetiu. Porque logo no ano 132 a 135, houve uma grande matança do povo judeu, uma das maiores da nossa época, que foi a revolta de Bar Córriba, que foi uma revolução que um determinado rabino disse que um líder do povo, um zelote chamado Simão, que foi apelidado de Simão, filho da estrela, Simão Bar Córriba, em hebraico, que é o nome da revolta, a revolta de Bar Córriba, né? A revolta do filho da estrela. Esse rabino chamado Akiva disse, esse Simão é o Messias, e ele convenceu os judeus de seguirem ele, e aí ele começou a causar uma revolta contra o Império Romano. Na época, o imperador do Império Romano era o imperador Adriano, e nessa revolução, o imperador Adriano tentou exterminar os judeus, de tanta raiva que ele ficou, e ele proibiu a prática do judaísmo, expulsou os rabinos e sacerdotes da cidade, mudou o nome da cidade de Jerusalém para Aeólia Capitolina e mudou o nome de Israel para Síria Palestina, que é por isso que até hoje esse nome Palestina ainda é associado de forma equívoca à terra de Israel. Nunca existiu uma terra chamada Palestina. Isso é um nome inventado artificialmente pelo imperador Adriano na tentativa de exterminar a história, a lembrança do povo judeu. Então esse é só um exemplo de algo horrível que aconteceu depois do ano 70, mas não foi a única coisa. A gente lembra sempre da Segunda Guerra Mundial, né? Da perseguição hitlerista, da tentativa de exterminar o povo judeu da terra, sem falar também das invasões islâmicas à terra de Israel, a perseguição. Aquelas mesquitas que estão lá no Monte do Templo, que é o lugar mais sagrado dos judeus, foram construídas no ano 600 e alguma coisa pelo Império Islâmico. Ou seja, eles invadiram e tomaram posse do lugar mais sagrado dos judeus, e eles vêm sofrendo ao longo dos anos, e eles vão continuar sofrendo até o dia que eles se arrependerem e confessarem Jesus como o Senhor da sua vida. Então, sofrimentos semelhantes são repetitivos em relação ao povo judeu. Então, Jesus não estava falando do acontecimento do ano 70, porque esse acontecimento do qual Jesus falou vai ser uma coisa única que nunca teve igual e nunca se repetirá. Então, ele não poderia estar falando do acontecimento do ano 70. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer provavelmente antes do início do milênio. Por quê? Porque se nunca mais vai se repetir, tem que ser um pouco antes da paz reinar na terra. Ou seja, quando Jesus Cristo vai estar na terra, reinando sobre as nações, impedindo que uma coisa semelhante aconteça de novo. Então, só pode ser um pouco antes do início do milênio, que é justamente no período da tribulação. Acho que não, porque na verdade Daniel 11 é mais corretamente interpretado na pessoa de Antíoco IV Epifânio, que foi antes de Jesus nascer, né? A história de Antíoco IV Epifânio é registrada nos livros deuterocanônicos, também chamados de apócrifos, da Bíblia Católica, que está na Bíblia Judaica em grego, né? Que é 1 Macabeus e 2 Macabeus. Esses dois livros, eles contam essa invasão deste homem chamado Antíoco IV Epifânio, que teria, supostamente, sacrificado uma porca no altar do templo. Então, quando se fala sobre a passagem de Daniel 11, o pessoal sempre costuma mencionar Antíoco IV Epifânio, e não Tito, mas antes de Tito. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.